Ricardo Lewandowski afirmou durante a Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados que sua aposentadoria como professor da USP é inferior ao salário recebido por policiais em São Paulo. O ministro da Justiça, né, esse aí, que é um idoso que não deve ter desconto na aposentadoria dele. Não, né? E a aposentadoria dele é alta. Ricardo que teve, Ricardo ele fez a sua carreira Lewandowski, né? Ricardo Lewandowski afirmou durante a Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados que sua aposentadoria como professor da USP é inferior ao salário recebido por policiais em São Paulo. Bom, eu já conto isso aí. A declaração de Lewandowski foi uma resposta a críticas de um parlamentar que afirmou que, em muitos casos, os gastos com câmeras corporais superam os salários dos policiais e os investimentos em saúde mental. Aspas. Eu sou professor da USP há 45 anos, professor titular. Titular porque foi enfiado lá, não tem capacidade. Fez concurso ele? Aqui é o concurso de QI. Concurso. O Dalmo Dallari colocou ele lá. Tá brincando. Exato. Ele é... Porque assim, se você conversa com o Lewandowski, se um aluno de 5º ano conversa com o Lewandowski se perde, ele não tem capacidade para acompanhar o aluno do 5º ano. Quinto eu estou sendo generoso, porque eu acho que do 3º já sabe mais. Verdade, juro, por tudo que é mais sagrado. Nossa. Todo mundo da época, que eu sou da época que ele era professor, do Largo e desembargador, também por QI, aqui do TJ de São Paulo. Ele não era ministro ainda. Eu lembro assim, a boa fama que ele gozava entre os pares dele. Então é assim, ele é aquele sujeito que foi colocado ali pelo Dalmo Dallari, um dos fundadores do PT, que era professor de Teoria Geral do Estado, né? Então ele fala que é professor há 45 anos, professor titular, chefiei departamentos, hoje estou aposentado, ganho menos que um policial no meu estado, que é o estado de São Paulo. Segundo dados do portal Transparência da USP, um ministro recebe pouco mais de 17 mil reais bruto como aposentadoria. Onde é que um policial ganha 17 mil reais em São Paulo? Alguém conhece algum policial militar que ganha 17 mil reais em São Paulo? E de acordo com o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, na Polícia Militar de São Paulo, a média geral das remunerações brutas é de R$ 7.900, 115% menor, né, que o valor da aposentadoria do Lewandowski. Então você vê, um mentiroso, ele vai... Se fosse nos Estados Unidos, ele vai numa comissão, ele mente, ele sai preso. É isso. Não, aquele mente ainda tem gente que aplaude. É que o ministro Lewandowski, o ex-ministro, ele na verdade, ex-ministro do STF, ele não mentiu. Na verdade, ele errou. Ele errou do cálculo que ele fez. E deve ter sido involuntário, viu, Marcelo Bela? Porque eu acho que ele não é capaz de fazer essa conta. Bem lembrado, Bela, bem lembrado. Ele errou, né? Ele fez uma citação equivocada. Lembrando que o crime organizado no Brasil hoje fatura em torno de 150 bilhões de reais, né? 150 bilhões de reais, e os nossos policiais, a nossa força pública, né? A nossa força pública, na verdade, não consegue, não está nem aparelhada para enfrentar esse pessoal do crime organizado, que tem armamento de último tipo, enquanto estão pensando em colocar câmera para controlar a ação do policial. Antes de colocar câmera no policial, precisa melhorar a viatura, precisa melhorar o salário, precisa melhorar a parte de suporte psicológico ao policial e à família, precisa melhorar a parte de municiamento, armamento. Não, mas estão falando em câmera. Enquanto o TV Senado tem uma das maiores audiências do país hoje, estão pensando em câmera em policiais. Não, e ainda se você for considerar que ele ganha aposentadoria da USP, 17 e tralalá, do TJ de São Paulo, do STF, e agora como ganha também o salário de ministro.
Então, assim, imagina qual que é a remuneração dele para falar uma groselha dessa. É revoltante, né? Eu gostaria de saber se ele ganhou alguma coisa, Pavinato, para rasgar a Constituição no momento que a Dilma foi impedida e deveria ter ficado 8 anos inelegível, e ele disse ali que não, que ela poderia continuar. Que perguntar para ele. Pois é, eu gostaria de saber se ele ganhou alguma coisa. Uma dúvida legítima. Porque ali foi uma aberração e ele era bem mais jovem. Ali ele não ia fazer uma colocação equivocada como essa. Só retroage. Ele franqueou acesso agora, quer dizer que ele não tinha franqueado antes. Se ele não tinha franqueado antes, a preliminar estava correta. Então não poderia ter sido aberto o prazo para você responder a denúncia. Mas a denúncia por si só, ela já foi feita nula porque ela ultrapassou o prazo de 5 dias da Lei 8.038 de 90. Porque com o réu preso ou em liberdade provisória, que era o caso do Cid, porque mais do que 5 dias de prazo para oferecer a denúncia, só se não tiver ninguém preso ou com liberdade provisória. E no mínimo tinha o Cid ali. Então tinha que ser 5 dias. Como o relatório da Polícia Federal chegou no dia 26 de novembro de 2024, dali para o dia 18 de fevereiro de 2025 passaram muito mais do que 5 dias. Óbvio. Então tem esta nulidade também, mas tem a nulidade anterior do relatório, porque a nulidade do relatório, no mínimo, não seguiu a cadeia de custódia do Código de Processo Penal. E tem mais ainda. Essa investigação, além de não ter seguido a cadeia de custódia, ela não poderia ter sido aberta porque, em novembro de 2022, o PGR Augusto Aras pediu o arquivamento do inquérito 4878 e manda o artigo 3º, inciso 1º da Lei 8.038 de 1990, quando o Ministério Público pede arquivamento, tem que arquivar. Se o relator, no caso Alexandre de Moraes, não quer arquivar, ele manda para o presidente do tribunal para o plenário analisar se arquiva ou não. Ele não fez nada, ele mandou seguir. Tá tudo errado, desde o começo. Então ele tá empilhando, é isso que eu falei, ele tá empilhando nulidade. Pra mim ele tá fazendo assim pra gente, ó. Lero, quero ver até onde vocês aguentam, seus trouxa. Só que o tempo todo, Pavinato, ele afirma que não tem nulidade. E nesse caso específico, ele, ao liberar agora o acesso a todos esses documentos da investigação, ele está dizendo o seguinte: eu cometi uma ilegalidade no momento do julgamento da denúncia. Porque ele tá lá dizendo pra quem sabe ler. Lá eu disse que estava liberado. Todas? Eu vou fazer rápido, isso não vou acabar esquecendo. Já é dado, isso a gente não precisa nem discutir. Ele assumiu que ele mentiu. É uma questão de lógica. Ele falou, olha, eu disse, não, foram ofertados todos os elementos. Aí depois diz, não, a partir de agora eu estou liberando. Significa, então, que aquilo que ele falou antes é mentira. Mas esse para mim, não é o problema. Se nós prestarmos atenção, se aquilo que foi divulgado na imprensa corresponde ao que ele falou, ele colocou uma outra coisinha que é exatamente o que você está falando, Pavinato. Ele está fazendo assim, ele diz, exceto aquilo que foi íntimo e razão pela qual nós manteremos sob sigilo. Ele está de brincadeira comigo. O que ele disse foi o seguinte, antes eu falei que tudo tinha sido fornecido. Agora eu assumo que eu menti e vou ceder tudo, exceto aquilo que eu julgar que for suficientemente íntimo para não ser divulgado. O que ele está dizendo? Vai continuar a mesma porcaria. Por qual razão está sendo criada a sensação de que ele está mudando alguma coisa, ou de que ele retrocedeu, ou que teve ou recebeu uma iluminação agostiniana na cabeça? Porque saiu na imprensa de que ele está revendo o seu posicionamento, talvez ele esteja recebendo esclarecimentos e percebeu a necessidade de recuar por questões humanitárias. É isso que vai sair na imprensa. Na imprensa, que é o Diário Oficial da União. São esses dois pontos. A imprensa está dizendo que ele tem um elemento humano, que é que todo mundo já chegou à conclusão de que ele deve ser algum deus extraterrestre, não tem o nosso DNA. Não, ele é humano, está aqui. A imprensa está dizendo isso. E ele simplesmente tirou um obstáculo. Falando em imprensa, o que você achou da Miriam Leitão na Academia Brasileira de Letras? Nossa! Maravilhoso, porque a Academia Brasileira de Letras, ela já está mostrando há bom tempo que ela não serve mais para nada. Quando ela coloca alguém nessa condição, neste nível, para ser um imortal, eu fico imaginando Machado de Assis.
ele deve estar agora olhando lá no céu e dizendo, me manda para o inferno, porque eu já estou vivendo com as informações daquilo que estão fazendo do que eu construí. Ele que era um literato de verdade, um escritor, tinha capacidade intelectual, aí coloca a Miriam Leitão. O que foi divulgado na imprensa? De que a perspectiva dela é relatar aquilo que é o sofrimento do povo. Pô, uma mulher que participou da guerrilha, eu não vou entrar, senão ela vai me processar, mas porque tem que trazer elementos, mas é só pegar os dossiês que foram feitos acerca do histórico dela, é que nem o histórico, com todo o respeito, do Rubens Paiva. Por que ao invés de colocar um filme e falar, não coloca todo o histórico dele? Fala o que ele fazia no sítio, fala o momento em que nós vivíamos, que tinham sequestros de aviões e para levar lá para Cuba e depois fazer a negociação com presos políticos e indivíduos que eram sequestrados. Não estou dizendo que o Rubens Paiva fez isso, tá? Estou apenas dizendo que as pessoas têm que estudar um pouco mais. É a mesma coisa, estão passando a mão na cabeça dela. Tem que estudar para não falar faraona. Mas o detalhe todo é o seguinte, aí você fala, mas só para concluir esse negócio aqui que ele estava falando do Alexandre de Moraes, essa cara de... não é a cara de pau. Ele sabe que não vai dar em nada. O que eu gostaria de perguntar para a OAB, tudo bem, vocês resolveram criar vergonha na cara e por causa da lacração dos celulares, vocês querem fazer uma denúncia internacional. Por que vocês não colocam essa porcaria na mesma denúncia? Simples. Sem provas, a defesa fica no escuro. Exato. Isso não quer fazer uma denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos? Não querem fazer uma denúncia em todas as Cortes de Direitos Humanos? Por que não coloca essa porcaria aqui? Poderiam colocar. E aí, OAB? Vai criar vergonha na cara? Com todo respeito à OAB, que eu acho que ela é linda. E ela vai fazer tudo de bom, porque o meu sonho é ver um cara como Scarfe chegando lá. Paga minha anuidade esse ano. Eu não vou pagar nada, mas eu estou pensando em fazer curso de Direito, sabe por quê? Porque parece que é o único curso que vale a pena, porque você não tem como ser reprovado. Não tem pergunta com resposta certa. Num país, o senhor falou da Academia Brasileira de Letras. Mestre Pavinato falou sobre Miriam Leitão como imortal. Num país onde eu prefiro a quinta série eterna do que a quinta turma, onde as pessoas pensam que o Machado de Assis foi aquele que castrou Alves, Miriam Leitão, seja bem-vinda à nova Academia de Letras. Machado de Assis castrou Alves. Se a gente pegar as porcarias que foram mandadas para a Academia Brasileira de Letras, ela está no mesmo patamar. Tem Gilberto Gil lá. Agora, Pavinato, eu estou em dúvida com uma coisa. Eu sei que não cabe recurso das decisões das turmas. Sabia que o Gilberto Gil comprou um apartamento lá no... Não. Sério? No Chopin, do lado do Copacabana. Quanto que foi? Eu não sei que foi caro ali. Apartamento lá da Narcisa. Nem me convidou. Copacabana Park. Foi na mesma época que os Correios estavam patrocinando o show dele? Eu já não sei se foi... Eu sei que pode ter sido. Foi as notícias porque você sabe que tempo rei é dinheiro. Então, e marmelada de banana. Mas eu queria contar esta para vocês. Eu não sabia disso não, onde é que é o... No Chopin, ali na Atlântica. Ali, do apartamento do Gilberto Gil, dá para fazer camarote para ver a Lady Gaga. Que legal. Você viu o show da Lady Gaga ali de camarote. Será que o Luciano Huskes vai fazer um camarote no Gilberto Gil? Podia fazer, né? Expresso 2222. Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que não cabe recurso das decisões das turmas ao plenário. Mas em questões processuais como essa que a gente está ventilando aqui nesse momento, será que não tem uma brecha no regimento, na legislação, para ter um recurso em relação a isso que está acontecendo? Quer dizer, recurso? Para o plenário. Mas recurso para quê? Uai, você quer mais legalidade, é uma em cima da outra. Pois é, mas... É um bolo, assim, é mil folhas. Você sabe 1000 folhas? Sim, mas... São 1000 nulidades. São 1000 nulidades, mas agora ele comprovou que eles superaram... Isso é uma questão processual. Que eles superaram uma preliminar sem poder superar, porque realmente não tinha sido dado acesso a todos os documentos da investigação. Uma vez que ele está dando esse acesso agora. Ana, está incontroverso. Ninguém me acuse de eu ter visto coisas que eu não deveria ver. Então vou citar o Mário Puzo. Você já viu como é que mafioso faz a negociação? Ele não faz a negociação com base em legislação. Ele coloca na mesa e para você preservar a tua área, o que você oferece em troca? É isso. Não adianta fazer recurso. A questão é política e tem que dizer, eu ofereço isso em troca. Mas adianta até para esse recurso ser negado. A defesa tem que usar todos os meios possíveis. Mas eles Se tiver essa brecha, eles podem negar única e exclusivamente pela vontade daquele decisor de última instância, que a gente sabe quem é. Na realidade, não é o que aparece, não é o outro.
que de repente está ali botando o dedo por trás. Sim, professor, mas até Fica para uma bonito, né? futura possível revisão Tem histórica, agravo regimental, tem que tem agravo fazer. interno. tem que Ela já está fazer. sendo escrita, Ana, quando eles colocaram nos livros de primeiro e segundo grau para distribuir para todas as escolas que o 8 de janeiro foi um golpe de Estado, está no livro para criança. Mas vale lembrar Já tá escrita a história. o Alexandre de Moraes está pondo 8, 10 milhões em cada agravo regimental. Você vai arriscar? Ah, tá. Porque daí ele tem o Bacenjude. Ele manda bloquear a tua conta. Você vai arriscar? 10 milha? Mas Por causa de um direito? nós estamos falando da defesa de um processo importantíssimo envolvendo aí um suposto crime impossível de tentativa de golpe. E a gente tem que falar, né? Que você acabou de contar que já está nos livros. Tem nada, a gente Já tá fala nos porque a livros. gente é bobo. Agora, o que está acontecendo, né, O com a certo educação? mesmo é não falar. Minha mãe fala pra gente não falar. Papai falava Ela que a tá gente certa. tem 2 orelhas e uma boca, não é Exatamente. boa, que é para ouvir mais do que falar. É. E a gente fica aqui conversando fiado. Vamos fazer um minuto de silêncio. Pela Academia Brasileira de Letras. Mas já está nos livros, Pavinato, e já está na narrativa que está sendo colocada na mídia. A mídia já está fazendo essa narrativa. Aí você silencia aquele que está questionando e está trazendo o fato histórico. Você passa para o povo que não tem condição de se esclarecer, não é porque é burro, não é porque é ignorante, é porque não tem tempo, não tem oportunidade. Tem E que ir você no show coloca. da Lady Gaga, não dá pra ir manifestar? Mas Vai é, no mas show é da que está o Lady Gaga. detalhe. Tem que ir pra Madrid. O show da Lady Gaga é um caso pontual. É como o show da Madonna. Tem gente, por exemplo, eu jamais iria no show deles, mas eu iria, por exemplo, antes, num show do Pink Floyd, eu iria num show do U2, eu iria num show dele. Até aquele imbecil começar a falar do Pink Floyd. Quando ele abriu a boca, já mostrou que ele é um cretino. Então não me interessa mais, só ouço as músicas. Mesma coisa o U2, adorava. Mas mostrou que é um outro imbecil. Então não me interessa mais. Então, mas isso é pontual. O problema todo é na questão da cultura, a maneira como eles estão fazendo a manipulação e estão Que tem o reescrevendo a Jorge? história. Oi? O que tem o Jorge? Que Jorge? Pontual. Ah, Não, e a doutrinação É nas esse que- escolas essa que que, é a questão. hoje acontece, né? sim, já estão escrevendo. Absurdo. Mas você falou aí, professor, dessas bandas de rock que depois, agora demonstraram, né, aí a sua posicionamento, que o senhor discorda e tal. Aqui no Brasil tem o Ira, né? Mas a gente não pode falar, porque ele ameaçou, se a gente falar dele, ele vem bater na gente. Quem? Sério? O cantor lá do Ira, nem sei o nome dele. Ah, vem bater na gente. Dizendo que... A gente não pode dizendo- revidar, né? Aqui, ó, dizendo que não falem de mim, porque senão vocês vão ver comigo, você deu uma ameaçada bacana. É? Vem aqui bater na gente. Não pode revidar, que aí dá problema, porque idoso você pode roubar, você só não pode bater no Brasil. Não é? É, verdade. exatamente. Aí a legislação funciona. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.